Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 11, que diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir, prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Pode sentar dando glória a Deus para Jesus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí e diga para ela: a verdadeira igreja do arrebatamento. Quantos acreditam no arrebatamento ainda? Vou repetir: quantos ainda acreditam no arrebatamento? Tem muita gente que não acredita mais. Primeiro, que não se prega mais. Segundo, porque não se ensina mais. Terceiro, porque não incentiva o povo mais a crer. Mas uma coisa é certa: Jesus vem vindo aí. Queira o diabo ou não, ele vem. Crê no homem ou não, ele vem. Aceite ou não aceite, ele vem. Estamos vendo sinais acontecerem latente e patente aos nossos olhos. Agora, esse final de semana, o furacão vem fazendo um arraso. Estados Unidos, Haiti. E ele vem fazendo um arraso, destruindo tudo que está à frente, matando pessoas. Aí acha que é um simples fenômeno da natureza, mas não. Jesus disse que haveria sinais na terra e sinais no céu. Mas eu quero falar, no tempo que eu tenho aqui, sobre a verdadeira igreja do arrebatamento. Nós estamos vivendo um tempo onde se tem igreja para todo tipo de gosto e religião para todo tipo de gosto. Mas o texto que nós lemos aqui, João, ele está isolado na ilha de Patmos, por causa do testemunho do nome de Jesus Cristo. A história diz que João, o discípulo amado, aquele que Jesus prometeu que é o único que viveria e não passaria pelo martírio. Esse João, segundo a história, está diante do imperador romano. E a fama dos imperadores romanos era matar os crentes de formas terríveis. E olharam na história para ver o martírio de todos os apóstolos. Aí preparam para João um martírio diferente dos demais que tiveram. João tem a oportunidade de negar a sua fé. E o imperador diz: nega a sua fé e viverás. Mas se prosseguir,
crer e a professar a esse Jesus como Senhor, seu fim é a morte. Um velhinho de quase 100 anos de idade, crente, irmão, olhou para o imperador romano e deu-lhe a resposta que o nome de Jesus ele não negaria. E tem um historiador que diz mais além, que é mais interessante. E eu estava lendo. E o imperador faz a João essa ameaça de morte. E esse historiador diz que João olha para o imperador e diz: eu não tenho medo da morte. A morte é minha amiga. Se fosse mais novo, eu iria com meus próprios pés para esse tacho de azeite fervendo. Mas como sou velho, eu peço que me ajude a me amparar e me levar até esse tacho de azeite quente, porque eu não tenho medo da morte. Eu quero encontrar com meu Salvador. Aquilo irritou o imperador romano, deixou ele possesso, encapetado, pensando: que velho é esse? Que depois de todo o martírio que os seus irmãos tiveram, até o Cristo dele, até o Jesus que ele professa teve um martírio. Aí preparam para João o pior dos martírios. Preparam um tacho de azeite fervendo. Pegam João, lançam dentro daquele tacho. Quando João cai lá, João cai dentro daquele tacho, não acontece nada. Primeiro bronzeamento de pele da história, João participou. E viu que aquilo não causou efeito nenhum nele. O imperador ficou doido. Porque sobre João tinha uma palavra: que ele não ia morrer. Porque para João estava preparado as maiores ou a maior revelação de Jesus Cristo para ele. Queremos revelações profundas de Deus. Quem quer? Só um que dá glória a Deus. Quantos querem revelações profundas de Deus? Então deixa eu te dizer uma coisa. Então prepare para passar pelas maiores provações que também estão preparadas para você passar. João, para adquirir esse testemunho vivo, ele passou pelo tacho de azeite fervendo. Não negou a sua fé. O azeite não fez nele dano algum. Tiram João de lá. Aí o imperador tem uma ideia: tá velho, gagá, vou pegar esse João, vamos isolar esse homem na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos, segundo historiadores, diz que a ilha de Patmos era uma ilha aonde só ia mandado para lá semideuses, homens que haviam vencido a morte. Pessoas que passaram frente a frente, ou enfrentaram a morte frente a frente, e a morte não conseguiu matar. Aí eram isolados nessa ilha. E assim era uma crença romana. Assim acreditavam os gregos. E essa ilha é uma ilha grega. Então a mitologia romana, a mitologia grega envolvia tudo isso. Então quando vê João passando pelo tacho de azeite fervendo e não morrer, eles olham e dizem: esse homem é um semideus. Aí tomam João e levam João e isolam João na ilha de Patmos. Quando João chega na ilha de Patmos, Jesus se revela a ele. Naquele dia, ele vê um ser de branco,
E quando João prostra para o servir e o adorar, o anjo diz: João, não me adore, porque eu sou o seu conservo. Aí a Bíblia diz que Jesus se revela a João nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Jesus revela a João como aquele que foi morto e reviveu, o primeiro e o último. E João vai dando a nós as revelações que temos hoje. João vai deixando escrito o que é que ele viu. Ele viu um ser de vestes brancas e manga talhares, cabelos brancos como a branca lã. Isso fala da sua eternidade. De eternidade em eternidade tu és Deus. Ele vê-se ser de vestes brancas, cabelos brancos como a branca lã. Ele vê-se ser com um cinturão traspassado sobre o peito. Fala do seu sacerdócio. Aí João prossegue e vê que os seus olhos são como duas tochas de fogo. Isso fala poder de penetrar o juízo que ele tem. Aí João olha e vê que o seu rosto brilhava como o sol na sua força maior, falando do poder da sua glória que o envolve. Aí Jesus diz a João: não temas, João, fui morto, mas eu estou vivo por toda a eternidade. E o que eu te disser, o que eu vou te falar a partir de agora, escreve. E essas cartas, João, você vai distribuir essas cartas a 7 anjos e as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E o que João vê, e o que João vai escrever, aí eu estava estudando e fui fazendo uma análise, irmão, é preocupante. Preocupante. E não vai fugir muito dos nossos dias. A primeira carta que João vai escrever é uma igreja chamada Éfeso. Era como se Éfeso fosse a igreja mãe ou a igreja sede. Éfeso era uma igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja grande, com muitos membros. João era o pastor presidente na igreja da Ásia Menor. E essa igreja tinha os seus pastores que dirigiam essas igrejas. E João era o presidente desse ministério. E essa igreja, a igreja de Éfeso, Jesus vai revelando a João o que é que se deve falar e se dirigir a essa igreja. E o que me chamou a atenção, analisando, eu vi que entre todas as 7 igrejas do Apocalipse, somente 2 vão destacar, ou Jesus vão destacar apenas 2. Ficam como destaque a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Eram as únicas igrejas que Jesus não tinha nada contra essa igreja, porque o texto começa com todas as igrejas as mesmas palavras de Jesus: conheço as suas obras. Todas as cartas vai começar: conheço as suas obras, porque o Senhor Jesus, Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, irmãos, não foi fundada pelo Zequinha da esquina. A igreja não foi fundada por Buda, muito menos por Confúcio, muito menos por Maomé. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, comprada com sangue.
isso que temos que valorizar a igreja onde nós estamos. A igreja somos nós. O templo é o lugar onde nos juntamos para adorar a Deus. Temos que respeitar a igreja de Jesus. Eu vou falar algumas coisas aqui, e todo mundo já sabe que eu não tenho medo de falar nada. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu recebi uma repreensão, que aquilo foi uma ducha de água fria para mim até desviar. Aí eu sentado lá no fundo da igreja, parecendo aquele desenho do ó céu, ó vida. Uma repreensão muito forte. Aí tinha uma irmã pregando e eu lá no fundo. De repente ela olhou e fica de pé você. Eu fiquei de pé e falei assim, ó. Deus não tem parte com gente covarde, viu? Deus te chamou dessa forma. Não muda o seu jeito por causa de ninguém. A palavra que ele colocou na sua boca é essa. Ele tinha um João, ele tinha um Felipe, ele tinha um Bartolomeu, ele tinha cada um na sua. Você também foi chamado na sua. Seja você. Então o que eu vou falar aqui, algumas coisas que eu vou falar aqui dentro do meu tempo ali. O que eu vou falar aqui, não me leva a mal o que eu vou falar. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus e respeito ela. E se eu omitir um tio dessa palavra, eu darei conta no dia do juízo final. Então a palavra que Jesus impregnou no meu coração, na tábua do meu coração, eu vou transmiti-la toda para o seu coração essa noite. Agora escuta. Igreja não é desfile de moda. Aqui ninguém entrou aqui para mostrar roupa bonita, o sapato bonito, o terno bonito, o penteado bonito, a voz mais bonita, a Bíblia que conhece de ponta cabeça. Ninguém entrou aqui para isso. Igreja é lugar de adorar a Deus. Pastor Elias falou um negócio interessante que eu achei semana passada, quarta-feira passada. Entra dentro da igreja apostólica romana. É uma reverência sem tamanho. Eu já entrei lá dentro, eu já vi como funciona. Se você começar a conversar, o padre manda de coisa sair para fora. Aí entramos nas nossas reuniões, onde falamos que adoramos a Jesus. Falamos que estamos diante da presença de Deus Todo-Poderoso. Mas não temos reverência, não temos educação. Não respeitamos a santidade daquele que está aqui essa noite. O pregador está pregando e o outro está lá no fundo mascando chiclete no WhatsApp, mandando mensagem no WhatsApp, ligando, fazendo ligação dentro da igreja, deixando o telefone tocar, indo para fora atender, papiando, falando de assunto de serviço, assunto que não diz respeito à igreja. Essa noite você veio aqui para adorar. Você não veio para conversar. Você não veio falar de serviço, não veio mexer no telefone, vai mexer na sua casa. Não veio para falar de novela, para falar de futebol, para falar se o Galo perdeu para o Cruzeiro ou o Cruzeiro ganhou do Galo. Você veio aqui adorar a Jesus. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. E a igreja de Jesus, se existe uma igreja verdadeira para o arrebatamento, é porque existem igrejas falsas. Porque João diz que nos últimos dias os homens fariam negócios de nós. Negociatas com a palavra. Éfeso, uma igreja grande, pomposa, cheia de membros. Porém, uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Lembra quando você aceitou Jesus? Chamado primeiro amor. Só de falar o nome de Jesus a lágrima descia e língua estranha vinha na boca. Aí o tempo vai passando e você vai ficando velho. E a pior treva que tem, irmão, é crente envelhecido na igreja. Ele acostuma com qualquer coisa. Fala que Jesus está, é a mesma coisa que Jesus não está. Fala que está sentindo Jesus apenas com os lábios, mas o coração está longe dele.
Aí o tempo passou, adquiriu experiência com Deus, acha que as experiências fazem ele sobreviver na fé. Experiência é bom, é muito bom, mas experiência não vai te levar você para o céu. Conhecimento não leva ninguém para o céu, porque conhecimento por conhecimento, o ateu também tem. Agora preste atenção, essa igreja perdeu o primeiro amor, e Jesus veio a ela e disse: arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras, senão, ameaça. Ó, aqui eu estou dizendo, ó, se não, Jesus deixou um ponto, um sinal vermelho para eles. Se não, virei contra ti e vou arrancar de ti o teu castiçal. Rodrigo cantou aqui 2 hinos falando sobre o Espírito Santo, a glória de Deus. E quantas pessoas na igreja cantam por cantar? Esqueceu até a linguagem espiritual. Foi batizado com o Espírito Santo. Quantos anos que você não fala em mistério com Deus? Até esqueceu, porque não exercita a linguagem espiritual. Esqueceu. A frieza. O tempo foi passando e você foi enfraquecendo e ficando frio na fé e foi perdendo tudo que Deus te deu. Essa igreja, Éfeso, tinham membros, tinham tudo, tinham obreiros, tinham conhecedores da Escritura, mas não tinham mais a presença do Espírito de Deus. A segunda igreja que João vai direcionar uma segunda carta é a igreja de Esmirna. Essa igreja era uma igreja pobre. Igreja onde a classe de pessoas que frequentavam essa igreja eram de pessoas humildes. Olha a diferença. Éfeso, a igreja da capital, no centro comercial. Muitos crentes, mas crentes vazios nas reuniões. Agora Esmirna era uma igreja pobre, com um número pequeno de membros, que havia passado por várias provações, martírio atrás de martírio. Os crentes dessa igreja eram queimados a fogo, os crentes dessa igreja morriam decapitados por causa da fé. Mas Jesus, quando veio a essa igreja, Jesus se dirige a ela reconhecendo que é uma igreja pobre sim, que tinha pouca força sim, mas era uma igreja rica na fé, rica espiritualmente falando. Uma igreja que não negava o seu Cristo, não negava a sua por nada, a troco de nada. Não era o dinheiro, não eram as pessoas que tinham lá, mas essa igreja, ela havia entregado o coração verdadeiramente para Jesus. Não tinham medo da ameaça dos imperadores romanos, estavam dispostos, se fosse morrer por Jesus, a morrer. A igreja de hoje, vou ser sincero, não tem coragem de morrer por Jesus. Vou repetir, a igreja desse tempo que nós vivemos é uma igreja que está acostumada somente com as coisas daqui de baixo. A igreja que está sendo formada aqui, doutrinada aqui, essa igreja, ela só olha para aqui. Crentes materialistas, só preocupam em o carrão, a casona, a viagem tal. Isso é bom, mas preocupa só em isso aqui. E Paulo já havia afirmado: aqueles que esperam Cristo somente para essa vida, para o bem bom dessa vida, são os mais miseráveis dos homens.
As igrejas hoje mudaram a palavra. Mudaram o conceito da palavra. Antigamente, a porta da igreja era apertada. Isso foi Jesus que disse. Porta das ovelhas lá em Jerusalém era uma porta aonde a ovelha passava espremida, ela passava, gemendo e ela passava. Aí Jesus pega a porta das ovelhas por onde ela passava e usa como figura do reino dos céus. A porta do reino dos céus, ela é apertada, irmão. Não é com jeitinho brasileiro que chega lá em cima, não. Não é com jeitinho de pregador, nem com jeitinho de pastor, não. Pode vir do jeito que você quiser, pode continuar pecando, roubando, matando, adulterando, não tem problema não. Vai ficando mesmo. Essa igreja, eu vou falar agora. Essa igreja desse tempo que nós estamos vivendo, igreja desse tempo. Não estou falando Batista Betel, noiva do Cordeiro, porque aí eu iria desrespeitar os meus companheiros obreiros aqui, e muito menos a pessoa do pastor Elias, porque nós conhecemos muito bem o caráter dessa igreja e quem passa aqui em cima. Se fosse há uns anos atrás, eu posso falar, porque pela misericórdia de Deus eu fui porta-voz de Deus em muita coisa dentro dessa igreja, sem ser membro dessa igreja. Deus fez uma limpeza nessa casa. Sabe por quê? Porque dentro dessa casa tinha muitas pessoas corrompendo o altar do Senhor. E ninguém corrompe aquilo que é santificado. As igrejas dos nossos dias são igrejas aonde, infelizmente, os altares estão corrompidos. Pastores em adultério, pastores roubando, pastores fornicando, fazendo tudo que não deve, sugando a gordura das ovelhas e deixando a ovelha no osso, manipulando a fé das pessoas, a ponto das pessoas vender casa e depositar tudo numa crença, crendo que vai receber em dobro e não recebe nada. Aí a pessoa desvia e sai falando de Jesus e da igreja. Isso é igreja desses dias. E esse mesmo pastor está tratando sobre identidade. A igreja infelizmente está perdendo a sua identidade. Mas eu acredito na palavra de Deus, que Deus ainda tem um remanescente de pregadores que ainda não se venderam. Se parte da igreja vendeu, ainda tem 7.000 que não se curvou diante de Baal, nem beijou seus pés. Levanta a mão para o céu ainda e glorifica o nome daquele que é Senhor. Agora preste atenção. Pérgamo era uma igreja fiel. Porém de Jesus, tenho contra ti, Filadélfia e Esmirna, você não encontra Jesus dizendo tenho contra ti, porque eram fiéis. Agora a igreja de Pérgamo, Jesus disse tenho porém contra ti, que toleras as heresias, e está assim de pessoas enganadas na igreja, acreditando em tudo que põe na boca ele come, e por isso que está morrendo aí. O alimento tem que ser saudável, porque se tiver veneno você morre. Se a igreja era fiel, Jesus falou uma parte boa, era fiel, porém essa igreja tolerava entre o seio da liderança, os obreiros, hereges. Aí hoje, já vou parar, viu? Hoje aqui ó, amanhã vai começar a campanha da toalha suada do pastor Alex.
E ainda vai com um presentinho desagradável. Aí fabrica aquele punhado de toalha fedena, a suor. Aí me perdoa. Aí esse monte de gente bobo, que não lê Bíblia, que não estuda a palavra, que não examina as escrituras, vem, a toalhinha vai ser vendida por R$1.000, a toalha cara, ouro, R$1.000. Aí essa toalha você vai colocar lá no seu banheiro, porque quando o seu marido enxugar com essa toalha, os pecados dele vão ser perdoados. Aí passa a dar mais credibilidade a um objeto do que a primazia pelo poder da palavra. Aí é o sal, aí é o sabonete, é a água do Rio Jordão. Aí talvez a água foi pegada aqui do Rio Arrudas, e os crentes levando para casa achando que é água do Rio Jordão. Irmãos, deixa de ser bobo, vai ler Bíblia, Jesus está voltando. Eu vi um camarada aí, pegando uma caneta, fica a caneta de ouro. Aí a caneta está valendo R$2.000. Aí a pessoa faz um voto de 500. Faz um voto de 500, aí 2.000 para levar a caneta. Aí essa caneta, todo o papel, a pastora Regina está assinando aqui. Tudo que você assinar, Deus vai prosperar e Deus vai dar. Irmãos, não é assim não. Nunca você viu Jesus mandando os outros comprar a caneta e assinar porque vitória tal está chegando. Levar sabonete, porque o sabonete vai purificar. Jesus disse assim: examinai as escrituras e guardai nela a vida eterna, porque são de mim que testificam. Tem uma pessoa aí, grande amigo meu, foi embora para o Rio de Janeiro. Aí ele me contando que uma vizinha dele, em fase quase terminal do câncer. Vou falar, Jesus. Posso ser sincero com os irmãos? Eu sou mais evangelista do que pastor. Evangelista, muita coisa ele fala sem pensar. Pastor pensa para falar. Essa pessoa estava com a fase terminal do câncer. Aí eu vou falar, você vai saber que igreja que é. Não vou citar o nome, mas aí se você... Não fica... Não fica não. Se você descobrir, descobriu. Aí pegou essa pessoa e levou nessa igreja. Chegando nessa igreja, pessoa em fase terminal, aí pegou aquele negócio que as irmãs usam para molhar roupa. Esqueci o nome daquele troço lá. Isso, esse troço aí. Aí pegou esse objeto e deu 7 espremidas na pessoa. Em nome de Jesus 1, você já sabe. Aí em nome de Jesus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está curada. Pessoa em fase terminal. Se você mandar ela lamber sabão e falar que a cura está lá, ela acredita, porque ela quer viver. Esse tempo que nós estamos vivendo, manipulando a fé das pessoas, desrespeitando as pessoas da igreja. Aqui é um lugar onde isso aqui, irmãos, tem que ser um hospital. Aqui você entra doente, sim, a doença vai sair pelo poder da palavra. Aí Jesus vai derramar graça, o bálsamo do Espírito vai curar as feridas e você vai voltar em paz para sua casa. Igreja é um hospital. Tem umas pancadinhas? Tem sim. Mas Jesus não só bate, Jesus traz o bálsamo. Aí, passou, pastor Elias, 15 dias. Sabe o que aconteceu com essa irmã? Se eu fosse o marido dela, eu mandava esse pastor ir lá no cemitério, orar, para ela pular daquela cova e ressuscitar. A mulher morreu, crendo no milagre. É porque acreditou na fantasia, na invenção do pastor, do esquecimento. Como é que não esquece de ganhar dinheiro? Como é que não esquece de fazer campanha, encher o bolso de dinheiro e extorquir as pessoas?
Sabe que eu louvo a Deus essa igreja, desde quando eu frequentei aqui, sempre convidado para pregar? É que essa igreja eu nunca vi fazendo isso aqui. Porque se eu tivesse visto isso aqui a primeira vez, eu nunca tinha entrado para pregar. Sabe por quê? Porque entre todas as igrejas, muitas se corromperam. Vou repetir, ainda tem sacerdote de pé ainda. Eu acredito que Jesus vai mudar o cenário desse tempo que nós estamos vivendo. Nunca vi um tempo de apostasia tão terrível como esse que nós estamos vivendo. Tempo que Paulo diz, dias trabalhosos, dias difíceis, aonde você prega, o coração do homem está igual uma pedra, não recebe a palavra. A apostasia tomou conta do coração dos homens. Apostatar da fé é morte espiritual. Mas eu acredito que há poder de ressurreição ainda na terra. Jesus ainda não voltou. Essa modridão do inferno, esse espírito de morte que paira nas nossas, esse espírito de morte que paira nas nossas igrejas, o diabo vai recuar no nome de Jesus, porque essa igreja vai se levantar nessa hora final como a igreja de Esmirna, que vai dar o seu sangue, mas não vai negar a sua fé. Eu perguntando a Jesus, eu falei, Jesus, por que é que não vemos milagre mais nas nossas reuniões? Será que o problema está em nós que pregamos a palavra? Aí eu fui ver. Sabe onde está o problema? Não é em você que está sentado aí, eu ouvindo. O problema está em nós, que damos um alimento para você que você quer ouvir. O problema do pregador é que ele dá ao povo o que o povo quer ouvir, o que o povo quer, não o que o povo precisa ouvir. Um dia Jesus pregou uma mensagem tão... Você me acha pregador duro? Acha a mensagem que eu prego duro, difícil de engolir? Nem João Batista foi igual a Jesus. Jesus para mim foi o pregador mais duro. Sabe por quê? Jesus chegava era na cara de Pôncio Pilatos. Jesus chegou na fuça de Herodes, chamou Herodes de raposa. Jesus, ele chegou diante de todos os fariseus e chamou eles de sepulcro caiado. Uma mensagem dura. Os discípulos começaram um a um sair. Pedro fica e pergunta. Aí Jesus vai, você não vai embora também não? Aí Pedro diz, para quem? Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. A igreja dos nossos dias, ela precisa de um reavivamento espiritual. Só vou ler. Sardes e Tiatira. Tiatira crescia quanto ao zelo, porém tolerava a heresia de Jezabel. É a mesma coisa de perto. Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Aí Jesus veio a ela e diz: tenho porém contra ti, que dizes que está viva, mas está morta. Já viu esse crente que está sentado do seu lado aí? Não abre a boca nem para bocejar. Está descrente, não acredita mais em nada. Mas Jesus vai mudar a sua vida essa noite. A aparência vai custar caro demais para muita gente na igreja. Aqui, para o pastor,
ele é uma coisa, lá fora ele tem outra cara. Aqui está com terno, lá fora está com outra coisa. Aqui está com a esposa, lá fora está com a amante. Aqui está com a namorada, lá fora ele tem duas. Aqui ele levanta a mão, dá glória a Deus, lá fora ele fala palavrão. Vida de aparência. Fala que vive, mas está morto. Está duro de engolir, né? Difícil de descer para baixo. Filadélfia, igreja pobre, porém Jesus veio a ela e disse para Filadélfia: conto a ti, humilde e fiel, vencestes a oposição do mundo, eu te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Tu será guardada, e para ti eu abro uma porta que ninguém pode fechar, porque a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém pode abrir. A última é a pior de todas, Laodiceia. Pode ficar de pé. Eu fui pregar numa igreja aí. Elias me indicou para pregar numa igreja. E o pastor tornou um amigão meu. Falou comigo que está até apaixonado. Eu falei: ei, não, eu tenho uma mulher em casa. E no primeiro dia, ele me contou algumas coisas que não é possível isso acontecer na igreja. Uma igreja de gente financeiramente, falando bem financeiramente, abastada. Só que os cabeças grandes da igreja queriam comprar a consciência do pastor. E o pastor começou a cair na do povo. Aí Jesus veio a ele e disse: você está montando um palácio e está perdendo a sua salvação. Manda esse povo embora. Aí depois ele está me falando que só com ele vai descobrir que tinha um pastor que era braço direito dele. Esse pastor, ele tinha 3 mulheres. Na igreja ali com a mulher verdadeira, lá fora ele ficava com as outras 2. Aí quando descobriu, ele chegou no pastor uma quantia de dinheiro e pediu: silêncio, afocados. É o tempo que nós estamos vivendo. Igreja de Laodiceia. E Jesus disse: contra ti tenho, porém, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí Jesus disse: você nem uma coisa nem outra, não é quente nem frio e nem morno. Não seja frio, seja quente, pelo poder do azeite do Espírito Santo, irmão. Seja quente, deixe que a chama do Espírito Santo aqueça o seu coração uma vez mais. Não fique na igreja fazendo barganha com Deus. Deus não faz barganha com o homem. Entre na igreja para servir a Deus com sinceridade, porque Paulo diz que no momento, num abrir e piscar de olho, a trombeta vai tocar, e a igreja verdadeira entre muitas, Jesus vai arrancar a fiel. Jesus vai tirar a Filadélfia, e a Filadélfia vai subir. Isso. Feche seus olhos aí onde você está. Pensa na sua vida espiritual. Essa mensagem é para você refletir. Que tipo de igreja você está sendo? Ao início, é Sardes?
É Esmirna. É Filadélfia, tu és fiel. É Pérgamo. É Tiatira. Pense que tipo de igreja você é essa noite. E se a trombeta tocar, tu vai ou tu fica? Eu sei que a palavra não serviu para todos, mas para alguns serviu, porque eu vejo algumas pessoas chorar. Isso é palavra.